A criptomoeda Chainlink é uma das maiores promessas para o mercado de cripto, a ponto das pessoas perguntarem até onde ela pode ir, quanto de retorno ela pode te dar. Eu já venho te adiantando que ela está tendo uma das melhores estruturas técnicas de todo o mercado, então ela tem muito potencial. Vamos então nesse vídeo ver quais alvos ela pode atingir, os pontos de cuidado que você tem que ter com ela. Para quem não entende análise gráfica, vai olhar para o gráfico da Chainlink e vai achar que isso aqui está ótimo, ela está subindo muito e ela pode ir muito além. Na verdade, para quem entende mesmo de análise gráfica, vai ver que a gente tem tantos sinais positivos, só que, claro, tem que ter um pouco de cautela. A gente vai falar sobre tudo isso agora. Sabe por que a Chainlink ela é tão especial? Porque além de ser um projeto muito bem fundamentado, no ranking aqui 14 do mercado como um todo, com 10 bilhões de dólares de market cap, quase 11 aqui, isso significa para a gente que a gente tem um projeto mais consolidado, de certa forma é um projeto mais seguro, só que ainda tem potencial. E uma característica aqui que difere de todas as outras criptomoedas reforça isso pra gente. A Chainlink é uma das únicas moedas que a gente viu passando por um range lateral de mais de 500 dias. Ela ficou mais de 500 dias entre os 5 dólares e entre os 9 dólares. Cara, é muito tempo em um intervalo de preço muito pequeno. Isso significa pra gente uma coisa na análise gráfica. Ela passou por um processo de acumulação ou distribuição. Um processo de distribuição acontece quando essa lateralidade está localizada em um topo. Então o mercado sobe muito, ele fica lateral. Isso aqui a gente encara como um processo de distribuição para fazer justamente o quê? Para o mercado cair logo em seguida. Enquanto o que a gente teve na Chainlink foi o processo de acumulação. O mercado caiu, ele ficou lateral. Isso indica para a gente que a probabilidade do mercado estar fazendo aqui uma zona de compra, uma zona de acumulação para depois entregar uma alta, seja uma base sólida para o mercado subir cada vez mais. E o que casa mais na situação? Com certeza o processo de acumulação. Então esse processo de acumulação, ele não significa que o mercado ficou parado e que vai subir. Significa que essa moeda criou uma base muito sólida de investidores nessa região. O que torna prático, não vou falar impossível, a gente nunca pode falar isso, mas é bem difícil da Chainlink perder essa zona novamente, historicamente falando. Isso reforça que a gente tem um belo projeto aqui nas mãos. Antes da gente ir para a projeção de alvos dela, que é extremamente importante você ter noção onde você vai vender para você de fato lucrar nesse ciclo, nessa bull run, você tem que entender que depois que ele saiu dessa acumulação, foi direto, não tivemos um reteste significativo. Geralmente o mercado faz um rompimento, um reteste aqui nessa zona rompida, para dar continuidade, formar um pivô de alta para a gente, que é uma estrutura extremamente bullish, uma estrutura muito otimista. Ela não teve isso. Então a urgência dela sair dessa zona e subir cada vez mais é um dos fatores que reforça que a gente tem um belo projeto aqui como opção no mercado. Porque é muito difícil você pegar um projeto grande que tem muito potencial de lucro. Geralmente projetos maiores eles limitam os seus ganhos. Mas aqui a gente tem meio que um equilíbrio, né, entre um potencial de ganho e um risco assumido mais controlado. Isso é muito importante porque a Chainlink vai além da precificação, ela vai da usabilidade. Então a função, que depois você fica à vontade para estudar, eu estou fazendo mais uma análise técnica da situação, mas a Chainlink tem um papel fundamental no ecossistema de cripto como um todo, tá? Porque ela age como um oráculo. Isso aqui é extremamente importante porque ela pega informações do mundo real e joga para blockchain. Então, quando você tem muitos dados e informações dentro da rede, você consegue manipular isso de várias formas, tá? Manipular no sentido positivo aqui, de fazer aplicações e usar esses dados para criar e desenvolver aplicações dentro da rede. Então isso aqui, cara, abrange muito potencial de usabilidade para esse projeto. Então quando você tem uma análise gráfica alinhada com a análise fundamentalista, né, se o projeto é sólido, se tem potencial, você tem uma baita validação e uma confluência que esse é um projeto que pode ter uma performance muito acima da média se você fizer uma comparação entre outros projetos no mercado. Isso vai além quando a gente começa a analisar de uma forma mais minuciosa toda a estrutura que ela está tendo de alta. Você vai ver que depois que ela saiu dessa zona roxa aqui de acumulação, ela foi para cima, não voltou muito e está mantendo uma estrutura muito positiva. Se a gente for analisar mais no curto prazo, aqui médio prazo no gráfico diário, você vai perceber que ela está trabalhando numa sequência de padrões de acumulação. Então ela foi para uma zona mais alta,
fez outra acumulação. Então as pessoas estão subindo o preço e mantendo o range para fazer novas compras, para subir o preço de novo. Então ela pode ir trabalhando nessas zonas, o que torna ela mais segura em relação à tendência. Por ser uma moeda maior, ela tem uma certa segurança, mas não deixa de ser um ativo extremamente arriscado. No dia que eu estou gravando aqui, a gente está vendo a Chainlink numa vela diária, tendo uma performance aqui de quase, tá? Se a gente for chegar no ápice da queda, de 20% em um dia. Então não ignora, tá? Não desconsidera o risco do mercado de cair 20, 30, 40, 50%. Isso é completamente normal, falando do mercado de criptomoedas, é muito volátil, mas dentro disso você faz o gerenciamento de risco correto, você transforma o risco em oportunidade, aí você faz muito dinheiro. Esse conhecimento técnico, ele vai te ajudar a ter muito mais lucro do que a média do mercado, porque você vai identificar os gatilhos de compra, gatilhos de venda, as melhores zonas para comprar, as melhores zonas para vender, e esse é o diferencial de quem faz muito dinheiro no mercado, porque você vai definir uma zona de compra e uma zona de venda. A distância entre esses dois vai definir o lucro que você vai ter. Hoje as pessoas não pensam em vender. Esse é um problema, porque elas nunca vão de fato colocar dinheiro no bolso. E para você fazer isso de uma forma muito mais assertiva, para ter uma probabilidade muito maior de sucesso, você clica no primeiro link da descrição para você conhecer a estratégia Sniper, para te passar todo esse conteúdo técnico de uma forma mastigada, simples e prática, para você ter muito sucesso nesse ciclo de alta. Olhando a tendência que a Chainlink está tendo no curto prazo, tenha sempre em mente que ela sempre vai ter uma estrutura para subir e uma estrutura para cair. Geralmente a estrutura de queda ela é muito menor que a estrutura de alta, por isso que a gente tende a ter preços mais elevados, mas essas quedas se tornam oportunidades. Quando a gente tem uma estrutura de alta, geralmente a gente vê 5 ondas impulsivas. Na maioria das vezes é isso que acontece. E quando a gente tem uma onda corretiva, nós temos uma onda corretiva A, B e C com 3 ondas só. Então são 5 ondas subindo e 3 caindo. Se a gente aplicar isso aqui no gráfico da Chainlink, você vai perceber que desde quando ela começou a subir, a gente pode encarar essa alta a partir desse ponto. Ela fez 5 ondas aqui. A gente encara esse processo de acumulação como uma onda e ela finalizou as 5 ondas aqui nesse topo que eu estou gravando. É esperado que ela faça uma retração estilo A, B e C e aí sim retome a toda a estrutura e aí comece o ciclo de alta. Isso aqui é uma probabilidade de acontecer, não sou o dono da razão, mas uma coisa que graficamente falando que reforça que isso possa acontecer é o fato de a gente ter um padrão gráfico que fala pra gente que a probabilidade é sim de ter uma correção de curto prazo. Esse padrão que eu falo é um padrão de cunha ascendente. Então quando a gente traça uma linha de tendência que escala junto com vários pontos do gráfico, você vai ver que essa linha ela bate em vários preços que a Chainlink já atingiu. Isso aqui é uma referência que ela está respeitando uma tendência de alta que é marcada por uma linha de tendência. Se você traçar também uma linha de tendência lá do topo, você vai encontrar também outras validações que ele também está tocando em outros pontos. Quando você enxergar um padrão acontecendo dessa forma de cunha, tem uma probabilidade que ela faça um rompimento para baixo. Quando ela faz rompimento para baixo, não significa que vai se iniciar uma correção e ela vai devolver tudo. Significa que ela vai buscar um suporte para dar continuidade à alta. Então, como a gente tem essa zona aqui marcada de uma grande acumulação da Chainlink, pelo menos grande não, né? Mas de médio e curto prazo a gente tem uma acumulação forte aqui. A gente pode até esperar que ela volte nessa região, dê uma última oportunidade para você fazer uma boa compra, para aproveitar a continuidade de todo o movimento que ela pode entregar. Então, geralmente a gente escala isso aqui da primeira onda que origina a tendência, mais ou menos 38% de retração. Então, ela pode voltar nessa região aqui até dos $12, que na minha opinião é uma região fortíssima para fazer uma boa compra em Chainlink, tá? Pode ser uma grande oportunidade para você fazer e colher alguns frutos, justamente para colher não, né? Plantar alguns frutos para depois, quando ela começar a engatar mais com a alta, mas aqui temos uma excelente zona de compra. Vamos olhar também até onde ela pode ir depois de analisar esse curto prazo. Para isso, vamos dar um zoom out no mercado, vamos pegar informações mais panorâmicas e você vai ver que o gráfico da Chainlink ela está mais compacta. Significa que a gente pegou toda aquela informação que a gente estava vendo no curto e médio prazo, a gente ampliou e a gente agora tem uma tendência histórica aparecendo para a gente ter uma noção de longo prazo o que ela está fazendo. E você vê que desde 2019 ela vem mantendo uma estrutura muito bullish, que é uma estrutura que a gente fala que é um pivô de alta, né? Uma estrutura de alta que geralmente ela faz fundos e topos ascendentes. Então o primeiro fundo dela foi aqui embaixo e depois ela fez um segundo fundo aqui, exatamente como eu estou mostrando para você.
Isso aqui é uma estrutura de alta e geralmente você consegue traçar uma linha de tendência nesses dois fundos e aí você já tem uma noção melhor de dos pontos de suporte que ela pode usar como referência conforme ela vai subindo. Então, se a gente pegar exatamente esse exemplo e botar na prática, você vai notar que a gente vai traçar uma linha de tendência desses pontos, batendo nesses fundos, e pronto. Nós temos aqui uma linha de tendência de referência para toda essa alta que a Chainlink pode entregar. Significa que conforme ela vai subindo, a maior referência de suporte vai ser essa zona, porque é uma linha de tendência histórica. Claro que se a Chainlink fizer uma impulsão muito forte, ela fica cada vez mais longe dessa região, e aí você tem que retraçar essa linha de tendência, buscar alguma linha de tendência mais de curto, médio prazo que possa sustentar a tendência, que pode virar também oportunidade de compra, caso você tenha ganhou uma bolada aqui enquanto a Chainlink estava subindo, onde eu compro, onde eu pego a melhor oportunidade, o melhor risco-retorno possível, aí você tem que usar análise gráfica, fazer a atualização de tudo que você estava vendo, para aí sim você encontrar oportunidade, e sempre tem. Só que as pessoas não sabem ler porque não sabem análise gráfica. É assim que você extrai o potencial máximo do mercado. Querendo ou não, a maior referência pra gente na Chainlink vai ser o topo histórico, né? Que bateu mais ou menos ali nos $52. Então tem uma certa estrada até ela bater nessa região. Se a gente for pegar em termos de porcentagem desse ponto que eu tô gravando até lá, dá 170%. Isso é uma valorização muito alta para a média do mercado. Lembrando que desde então, né, quando ela formou aquele fundo da acumulação, ela já subiu 321%, que é uma alta colossal, tá? É um resultado que você não vê em nenhum outro mercado. Agora, se a gente aproveitar essa linha de tendência histórica que a gente traçou e a gente pegar e traçar uma linha de tendência paralela a essa, as coisas ficam interessantes e a gente começa a ter uma visão mais de alvos para a Chainlink. Então a gente vai pegar aqui e traçar essa linha de tendência e vamos criar uma paralela e vamos botar aqui no topo histórico dela. Pronto, a gente tem um canal ascendente no tempo gráfico semanal, cara. Isso aqui é importantíssimo porque define uma estrada, né? Limites para a tendência que ela pode atingir. Então, a maior referência que a gente tem é uma interseção entre o topo histórico e a linha mediana desse canal, que dá mais ou menos aqui no topo histórico, tá? Exatamente aqui no topo histórico. E aí o que acontece? Ela passando essa região, a referência que vamos ter para cima vai ser essa linha mediana. Então ela pode ficar tangenciando essa linha sem problema conforme ela vai subindo. E aí sim ela vai batendo alvos aqui em cerca de $131. Essa região daria para a gente um retorno mais ou menos olhando daqui 600%. Douglas, por que você não está botando um alvo lá para cima, né, lá para o topo desse canal lá em cima? Por quê? Se ela fosse bater papo de 500, 600 dólares, ela teria que ter uma expansão de capital massiva. Hoje ela tem 11 bilhões de dólares de market cap. Então a gente teria que ter um capital sinistro entrando no mercado de fato. Existem alguns fatores que, na minha opinião, não vai ser tão fácil assim, ainda mais projetos que exigem muita grana para subir. Então esses aí vão ter um certo limitador, mas ainda por ser um projeto grande, ainda é um potencial que é muito fora do comum. De qualquer forma, isso aqui dá pra gente uma noção muito boa, né? Uma noção que nem todo mundo tem de até onde ela pode atingir. Para a gente melhorar mais ainda essa situação, vamos fazer o seguinte, vamos pegar no gráfico semanal mesmo, vamos dar um zoom in aqui e vamos traçar outro canal paralelo pegando essa tendência que ela criou aqui, que a gente falou, né, que estava fazendo uma cunha ascendente, que é um padrão que tende a entregar uma queda. Então isso aqui é um ponto de atenção, que ela pode ter uma probabilidade, não sou dono da verdade, tá? A gente não é vidente, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, a gente se prepara para oportunidades. E caso aconteça, a gente faz excelentes entradas. É isso que acontece, a gente joga nas probabilidades e na maioria das vezes isso funciona e dá muito dinheiro. Então o que importa é você acertar mais do que errar, certo? Esse é o nosso objetivo, mas no final o resultado disso, a performance, é muito maior que a média das pessoas que não têm ideia do que estão fazendo. E aí é o seguinte, com isso em mente, a gente pode traçar uma linha de tendência aqui pegando essa base e traçando um canal paralelo dessa forma aqui. Se a gente for desconsiderar essa cunha, a gente tem outro canal que a Chainlink pode respeitar. Dessa forma que eu tracei, tá muito íngreme essa tendência, esse canal. Eu não consigo levar muita fé que ele vá fazer uma alta tão forte assim a ponto de ir direto para o topo histórico, tá? Pode ser que aconteça, mas tecnicamente falando, tem um certo limite de angulação dessas linhas de tendência, que isso aqui excede um pouco o limite de uma tendência normal e natural do mercado.
E aí o que a gente faz? A gente busca outras alternativas. Que alternativas são essas? A gente pode pegar esse fundo aqui e tentar traçar de alguma outra forma uma tendência mais clara. Vamos pegar esse fundo aqui, por exemplo, ó. Vamos pegar aqui e vamos traçar até o topo histórico. A gente vai ver que a gente tem outra região extremamente importante. Nota que, se a gente for pegar esse canal de cima, vou excluir o que a gente traçou primeiro. A gente vai encarar o seguinte: antes a Tinique estava num canal ascendente. Ela perdeu esse canal, fez um processo de acumulação e está retestando e querendo voltar para esse canal. Caso ela volte, isso aqui vai ser entregue para a gente como uma oportunidade de ir direto para o topo histórico. Que aí sim que ela conseguir fazer isso aqui, ela tem uma chance de voltar com muita força dentro dessa tendência principal. E aí onde você vai olhar? Geralmente você olha para o topo, né? Lá em cima. Só que como a Tinin, que é um projeto muito grande, fica muito difícil você fazer uma projeção que ela vai bater direto aqui, que isso aqui, na minha opinião, é um pouco irreal. A gente tem que ser um pouco mais realista, por mais que a gente fique muito otimista em fazer dinheiro. Então a nossa referência passa a ser essa linha mediana, né? É o nosso primeiro alvo, querendo ou não, e o segundo acaba sendo lá o topão. O que fica mais perto e mais real nessa história é essa linha mediana. Então é para cá que a gente vai observar e colocar nossa atenção. Isso aqui leva pra gente um ponto importante, né? Aquela zona que eu tinha te falado dos 130 dólares. Então aqui está um alvo muito tranquilo para a Chainlink alcançar. E aí ela pode ficar tangenciando, bater os 130, pode ir até além, bater os 180, 200. Mas conforme ela vai passando os 130, a situação vai ficando cada vez mais empurrada. E aí existe uma outra forma da gente ver outro alvo. Essa outra ferramenta que a gente pode usar para ver os próximos alvos pode bater com o que a gente já fez até agora. E se tem muita informação batendo nessa região dos 130, você tem um excelente alvo, porque não basta uma análise, um indicador mostrar que aquilo ali é um possível topo. A gente precisa ter mais validação. Então, se tem muita coisa confluindo e validando que aquela é a região certa, você pode crer que ali seja um primeiro alvo primordial do mercado. Então, batendo ali, realizar um lucro é extremamente importante, porque quando o mercado está subindo fica difícil você pensar, né? Vou vender, vou botar dinheiro no bolso, eu vendo tudo, eu vendo uma parcial. Então, corta esse pensamento de 100%, né? Ou eu compro tudo ou eu vendo tudo. Quando você começa a trabalhar nas probabilidades imparciais, as coisas funcionam muito melhor. Isso te dá uma folga mais mental para digerir toda a volatilidade que esse mercado dá, tá? Que é uma loucura, você tem que ter pulso firme para lidar com tudo isso. E aí é o seguinte, nós vamos usar a extensão de Fibonacci. Como é que isso se baseia? Você vai pegar aqui o fundo macro dele, o topo que ele atingiu, o fundo que ele atingiu agora, e você vai ver as projeções até onde ele pode alcançar. E você vai ver que aqui em 618 de Fibonacci, que é uma região que a gente, é um número que a gente tem muito apreço na análise gráfica, ele bate aqui na região dos 120 dólares. Então a gente tinha definido ali 130 mais ou menos, mas a região dos 110 é uma região excelente para Tinique. Isso aqui daria um retorno se a gente for botar em uma projeção de 500%. A gente está falando em uma alta de 500% em um ativo que já é relativamente grande no mercado. Com uma injeção de capital, esse alvo pode ser facilmente batido, tá? Com algumas considerações. Eu estou fazendo uma projeção meio que de médio e longo prazo. Isso aqui pode mudar com o tempo, mas o potencial, a estrutura que a Chainlink está fazendo é extremamente válida, tá? Então a gente tem esse primeiro alvo de 111 dólares, um retorno aí de quase 500% em um projeto como esse, que alcançaria ali a casa dos 60 bilhões de dólares, que é bastante coisa. Se você for olhar o tamanho de mercado de outras moedas, ainda é muito acima de várias outras. E lembrando, não é só a Chainlink que vai subir, né? São vários outros projetos também que vão captar valor. Então não necessariamente todo o dinheiro do mercado vai para a Chainlink. A gente está falando de uma alocação ali de 50 bilhões de dólares para um projeto, o que é muita coisa, tá? É dinheiro pra caramba em uma condição de mercado macroeconômica, como a gente está vendo agora. É uma coisa que é possível e não é muito viajada e ainda entrega um potencial de lucro muito bom. Então a gente tem essa região, ó, combatendo, tá um pouco complexo aqui de você enxergar, provavelmente você não está familiarizado com esses desenhos, pode ficar bagunçado. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar esse indicador de Fibonacci, vamos tirar esse canal que a gente viu e pronto. Presta atenção nessas regiões vermelhas que eu marquei. A primeira é o topo histórico, nos 52 dólares.
na Chainlink. Depois você vai ver que a gente tem essa aqui, que é a linha de tendência mediana daquele canal que a gente traçou, e junto com ela a região de Fibonacci, que bate exatamente nessa região, ou seja, nós temos uma interseção. Pegando do topo histórico até essa interseção é o alvo que ela tem de projeção de alta, pelo menos o primeiro alvo, tá? Ela pode ir muito além. Aí você tem que fazer o quê? Um trabalho de gerenciamento de risco. Pô, ela rompeu o topo histórico? Isso é ótimo. Ela tem possibilidade de continuar subindo até os 111 dólares? Tem. E o que acontece? Quando bater os 111 dólares, você pode pensar em realizar 50%, 60%, 70%, deixar um risco minimizado lá e pegar esse capital e se expor em moedas mais arriscadas, que aí você vai estar trabalhando com o seu lucro, né? Então o seu risco de exposição vai ser muito menor. Todas essas estratégias contam para você ter mais sucesso no mercado, porque aí você se arrisca de uma forma mais tranquila, sem ficar muita pressão, porque muita gente está pegando agora e botando todo o dinheiro de uma forma inconsciente, tudo de uma vez em projetos arriscados, e você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo. Esse mercado não é brincadeira, é normal você ver quedas de 20, 30, 40% em uma semana e você tem que saber conviver com isso. A partir do momento que você começa a entender como é que o jogo funciona, o risco novamente vira oportunidade. Essa foi uma projeção mais realista, mais pé no chão. Eu não gosto de ficar vendendo muita ilusão para você, até porque 500% de retorno em um mercado financeiro é muito acima da média, tá? É muito acima da média. Claro que a gente tem vários outros fatores para considerar, como a liquidez mundial, se tem dinheiro no mundo mesmo disponível para a gente ter tanta injeção de capital. Nesse canal eu explico tudo melhor, tem vários vídeos explicando o que está acontecendo. Eu gosto sempre de linkar o que tem disponível de dinheiro no mundo e o que o mercado de cripto pode captar, isso é extremamente importante, que é assim que você faz o rastreamento do dinheiro, você sabe para onde ele está indo, você consegue surfar a mesma tendência aí que você ganha dinheiro mesmo. No mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço.